Que Deus te use de forma poderosa. Na verdade, Ele já te usa, né? Eu vou trazer aqui que eu tô... Ei, Irabá, eu sou... Eu já tô, não sei nem o que eu tô. Vamos lá. Glória a Deus. Que responsabilidade. A profeta está na casa, aí dá o púlpito para você. Como é que você fica? Você não fica, né, irmão? Tu entrega para Deus. Tu entrega para Deus. Confesso para você que é uma alegria grande demais estar aqui nessa manhã. É uma responsabilidade trazer uma palavra para uma igreja que tem como pastores um mestre, uma profeta. E saber que ela está sentada aqui me ouvindo, eu chego a tremo. Mas amém por isso. Que alegria olhar para vocês nessa manhã e dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Sabe, parte da pregação já foi feita. Porque se você veio até aqui à frente, se você deixou descer um óleo fresco, uma unção fresca para você, você está habilitado para a nova estação do Senhor, baseado em algo que nós aprendemos com a igreja primitiva, com a igreja matriz, com a igreja que tudo começou. Pastora Raíssa, domingo passado, falou algo que disse que existem teólogos que dizem que os sinais, a generosidade, a perseverança, a oração ficou para aquele tempo daquela igreja lá atrás. Mas eu venho te dizer, não. Não, nós vamos continuar a experimentar da generosidade do Senhor, da perseverança que nós não vamos deixar o nosso pé vacilar, porque a igreja, ela não retrocedia mediante a adversidade. Não, ela pedia capacita para passar. E ela dizia que os sinais começavam a se manifestar no meio daqueles. Então, eu declaro sobre a igreja recomeçar, uma generosidade vindo de tal maneira que os nossos celeiros transbordarão. Teremos pés fincados sobre uma perseverança, que as lutas vêm. Mas nós estamos prontos, porque nós somos capacitados pelo Altíssimo. E nós experimentaremos de sinais. Os sinais seguirão essa igreja. Os sinais serão características dessa igreja do Senhor. Mas sabe por quê? Porque é uma igreja que ora. Para mim é um grande prazer falar sobre esse assunto. Um grande prazer. Porque eu sou a ruiva, me chamavam de fósforo aceso, desde a minha época lá de adolescente. E hoje eu acho graça porque as crianças são advertidas e chamam de bullying. Eu, no meu 2º grau, falava assim, e aí, fósforo aceso? A cabeça era vermelha, irmão. Era vermelha. Lá em casa só a bisa é ruiva. E eu, passaram-se 2 gerações e eu vim. Meu pai é da cidade lá de Cachoeiras do Macacu. Quando eu chegava em Cachoeiras, não, em Japuíba, 2º distrito, a cidade parecia que sabia, porque papai era muito conhecido lá. Então, quando eu passava pela rua com ele, de mão dada com ele, falavam assim, olha lá, a filha de Amado Batista. Eu, pai, que doideira é essa? Só tinha um ruivo no 2º distrito de Cachoeiras de Japuíba. Chamava-se Amado Batista. Quando eu chegava, eu era conhecida como a filha de Amado Batista. E eu ficava chateada, porque eu queria ser conhecida como a filha do Arnaldo. Mas eu era conhecida como a filha de Amado Batista. Vamos lá. Há 3 semanas, a nossa igreja está sendo impelida, está sendo conduzida, está sendo experimentada sobre a igreja primitiva. A pastora Raíssa vem trazendo um resgate dos princípios da igreja. Quando nós abrimos lá em Atos 2, nos versículos 42 e 44,
A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E a cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam tinham tudo em comum. Você pode olhar para o seu irmão do lado e dizer: todos os que criam tinham tudo em comum. Vamos, tem fôlego no seu pulmão ainda para essa manhã? Todos os que criam e tinham tudo em comum. Deixa aqui o versículo aqui, por favor. Ela nos trouxe que a generosidade era a expressão viva do caráter de Cristo. Não se acumulava nada para si. Tudo se repartia. Ela trouxe sobre perseverança. Apesar de dificuldades, das perseguições, se permaneciam fiéis à missão e ao chamado de Jesus. Os sinais, o poder de Deus. Nós somos uma testemunha viva dos milagres e da intervenção do céu na terra. Claramente, nós fomos conduzidos a um estudo de uma igreja, que é a matriz do que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos levados nessas 3 semanas e chegamos na 4ª, para até hoje sabermos a essência da igreja recomeçar. Porque não tem como falar de recomeçar, não tem como falar do que o Senhor tem colocado sobre o anjo dessa igreja, o pastor Janderson. Não tem como não nos lembrarmos da igreja matriz, da igreja primitiva. Não podemos perder a essência. Não podemos perder a essência de quem nós somos como igreja. O tempo passa, os séculos se vão, mas precisamos permanecer de forma genuína. Precisamos permanecer com os nossos olhos fincados em Jesus. Precisamos permanecer com os nossos alicerces em Deus. E em um relacionamento profundo em oração. Eu confesso para você que esse tema, ele é muito confortável para mim. Desde muito menina, mesmo que minha mãe não fosse aos cultos de oração, eu tinha pena dela. E eu falava: mãe, amanhã tem culto de oração, eu vi lá na igreja. Aí ela: não vou não, é 7 horas da manhã. Eu falei: como que a senhora não vai, mãe? Aí ela: não, seu pai vai sair cedo, sua irmã vai para a escola. Eu falei: mãe, mas amanhã não tenho aula. Vamos para o culto de oração? Ela falou: meu Deus do céu, menina, a gente já esteve na igreja hoje, por que tem que amanhã ter orar? Eu falei: mãe, mas amanhã está todo mundo lá. Os coroinhas estão tudo na igreja. E eu sou a única que quero ir, mãe. Nenhum adolescente vai a ela, então. Nenhum. Então, nem você. Eu falei: eu vou. Aí eu ia para o meu pai. Falava: pai, amanhã você vai sair cedo? Aí ele: vou. Falei: posso ir com você? Ele: não, mas papai vai trabalhar. Eu falei: não quero ir para a garagem, não. Meu pai era motorista de ônibus. Falei: o senhor me deixa lá na igreja? Ela: quem te traz de volta para casa? Falei: eu arrumo alguém, pai. Eu quero ir para o culto de oração. E não tinha jeito. Eles tinham que dar um jeito de me levar. E eu ia. E eu gostava, sabe? Era uma igreja muito tradicional. Muito tradicional. Mas eu já estava lá. Eu deitava, eu sentava. Meu pastor daqui a pouco me cutucava, falava: se comporta. Porque eu já queria naquele negócio do ei, mas não podia, porque tinha que se comporta, Simone. E assim o Espírito Santo foi fazendo comigo. Você não faz lá, mas você faz na sala da tua casa. Ele me visitava e até o dia que quando ele adentrou na sala da minha casa e eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu falei: agora o que eu e você vamos fazer com isso tudo que você me encheu? Aí ele falou: deixa comigo que eu te treino. Porque os anos vão se passar. E você vai conhecer com a sua família um casal bem doido. Igual a você. Igual a sua casa. E eles vão ser os seus pastores.
Eu era só uma menina. Eu tinha 14 anos de idade. E na sala da minha casa, o Espírito Santo desceu. E eu ia naquela mesma igreja, naquela mesma congregação. E quando eu já achava que eu já estava lá, o Espírito Santo falava assim, calma, se comporta, que aqui o pessoal não gosta desse negócio. Deixa lá para a tua casa. Mas eu era diferenciada porque eu amava o Senhor. Então, não sei qual é o seu tempo de oração. Pergunta para quem está do teu lado. Está disponível para um tempo de oração diferenciado? Vamos lá, enche os teus pulmões, está disponível? Está disponível para a visita do Espírito Santo? Está disponível para beber e aprender de uma experiência que talvez você acha que você até conhece, mas Deus manda te dizer, pode ser no secreto, mas eu também visito em meio a uma multidão. Então se prepara, porque para um tempo de oração eu visitei uma igreja que era um tempo aonde eles não conheciam, mas eu os enchi e fiz deles conhecidos para que vocês pudessem experimentar a totalidade da minha visita, a totalidade da minha generosidade, a totalidade de quem persevera e a totalidade de sinais que irão seguir vocês. Algo me chama a atenção, quando eu falei com a pastora Raíssa, eu falei, aí ela falou, você vai falar sobre o quê? Aí eu, adivinha. Ela já sabia. Oração. E algo me chama a atenção que fala assim, nas orações, todos os que criam estavam juntos. Olha para o teu lado, você está sozinho? Hein, igreja? Nós estamos o quê? Se você está junto, você tem tudo comum para que você possa ser o reflexo da igreja primitiva. Nós, Igreja Recomeçar, iremos ser, já estamos sendo, o reflexo da igreja primitiva. Para falar de oração, falei para você, é muito confortável, mas adentrando nesse assunto, Jesus, antes da igreja primitiva nascer, eu gosto disso, porque Jesus ele vem para trazer sempre algo diferenciado. Ele era unigênito, depois se torna primogênito. Mas quando ele ainda era unigênito, depois você vai tentar entender isso um pouco, quando ainda unigênito, como ainda o único filho, ele vem trazer algo diferente, que talvez você possa ter passado desapercebido quando você folheava a sua Bíblia. Jesus vem trazer uma realidade de quem Deus é, de forma diferenciada para o Novo Testamento. Muito se falava no Velho Testamento, revelador, de um Deus poderoso, que era grandioso demais. Todo o Velho Testamento, Deus é reconhecido por o seu caráter. Sabe, ele se apresenta de forma caráter. A característica dele para aquele povo era um Deus persuasivo. Um Deus que tem as suas características muito marcadas. Então Jesus vem e diz, eu vou apresentar vocês um Deus que eu conheço como Pai. E eu tive um relacionamento muito bom com meu pai. Eu vivi com meu pai até os meus 16 anos de idade, sabe? Eu era muito chiclete dele. O meu pai era aquele cara legal, o tio bacana. Sabe aquele tio que quando chega na casa dos irmãos, como eu te falei para vocês, a cidade era pequena. Quando ele chegava, um começava a se falava, o Arnaldo está aí, está lá na casa de mamãe. Não dava muito tempo, chegava 3, 4, eles já sentavam, eles gargalhavam e eles sorriam. Papai era aquele tio que todo sobrinho gostava de ouvi-lo. E na minha igreja, o papai era aquele pai que todos os meus amigos gostavam de ter. Nós não éramos de grande posses, muito simples, e no inverno, às vezes, quando os meus amigos estavam na minha casa, meu pai fazia mingau, pastora Reis. Eu morria de vergonha.
Falei, pai, como é que serve mingau para amigos? Eu ficava assim, eu ficava um tempo na sala para ver se a vergonha descia, né? Passava para o pé. Quando eu chegava na mesa, meus amigos já estavam na cozinha, estava todo mundo com um prato de mingau, todo mundo comendo, gargalhando e rindo. Eu falei, não é possível, pai. Mingau e ainda senta com os meus amigos na mesa. Ele era esse cara. Ele era essa pessoa muito especial. E eu arrisco dizer para você que eu tenho um pouco das características deles, sabe? Eu sou amável como o papai. A pastora Raíssa sabe disso. Eu consigo não deixar ela triste do meu lado, porque eu faço logo uma cara, uma boca, né? Quem convive comigo, acho que vocês já perceberam, né? E vocês, obviamente, também não vão conseguir saber se ele era ou não era, então eu posso dizer isso também, né? Então, esse era o meu pai. E quando eu peguei Jesus trazendo essa versão de um pai maravilhoso, ele pegou o Antigo Testamento e ele veio descrevendo. Primeiro, Deus se revela para nós como Elohim, o Deus criador de todas as coisas. Em Gênesis, ele foi apresentado como Elohim, uma característica do seu caráter. Depois ele vai até Abraão como El Shaddai, o Deus todo-suficiente. E ainda em Abraão, ele se revela Jeová Jireh. Mais tarde ele se revela a Moisés como o Jeová, o eu sou. E a partir de então, encontramos algumas revelações de Deus. O Jeová Jireh, como eu falei para você, o Deus provedor, que ele vai se apresentar para Abraão. Jeová Rafá, o eu sou, o Senhor que te sara. O Senhor que te sara está na casa. E ele então se refere como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E ele se revela como Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. E ele se revela como Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor, assim como Davi o descreve. E ele se revela como Jeová Tessequenu, a nossa justiça. Ele é o Deus todo-suficiente. A palavra diz que Jesus veio e nos revela o nome de Deus. E o nome é o Pai, plenamente Deus, que vem e se engloba nessa total característica e diz: não me chame só de todos esses nomes, me chame de Abba. E o que mais me encanta quando ele fala, me chama de Abba, é que ele te chama para uma intimidade e diz, sabe o quê? Paizinho. Eu fico encantada, porque todas as vezes quando eu perdi o meu pai e eu orava, eu não conseguia talvez essa característica de dizer, Senhor, quando eu entro na tua presença, Jeová Jireh, Rafá, eu só conseguia dizer, sabe, paizinho, eu estou aqui. Tenho tristeza, tenho uma alegria, eu estou aqui, papai. Então, tudo isso, ele começa a me dizer, Simone, me chama por essas 3 palavras. Não palavras, né? Não. Consoantes e vogais. Me chama de Pai. Me leva para a tua intimidade, que eu vou cheio dessas características. Eu vou com a cura, eu vou com a provisão, eu vou com a justiça, eu vou com a paz que excede. Eu vou, Simone, mas eu preciso só que você me chame de Pai. Sabe por quê? Porque, como eu falei para você, somente quem era o filho, o único, poderia vir com essa graça de dizer, ei, sabe, todos lá, os profetas, os reis, os sacerdotes, conheciam ele dessa maneira, mas eu preciso te dizer como eu o chamo. Então, o unigênito te apresenta ele como pai, porque não vai demorar muito tempo, ele vai dizer, sabe o quê? De unigênito eu passo para primogênito, porque eu vou te trazer para essa irmandade, eu vou te dizer, tá habilitado para chamar ele de pai.
E é isso que Jesus começa a fazer. O nome do Pai é tudo que estava descrito no Novo Testamento. Porém, Ele é o nosso Abba, o nosso Paizinho. Há poder nesse nome. Aleluia, você pode dizer, há poder nesse nome. Há proteção nesse nome. Todos os atributos de Deus estão presentes no nome Pai. E tudo que Ele deseja, quando Ele se apresenta com esse nome, é se relacionar de forma amorosa e doce comigo e com você. Quando Jesus vai ter com o Pai, quando Ele ascende aos céus, a igreja primitiva começa a ser organizada. Um dos pilares dessa nova vida que essa igreja começa a viver é uma oração. Repete comigo, um pilar, uma oração. Eles não estavam parados. Eles não apenas oravam, mas eles se dedicavam a esse tempo de oração. Essa era a minha introdução. Eu sempre quis dizer isso. Agora eu vou começar a pregar. A igreja primitiva nasce de um tempo de oração. Antes de Pentecostes acontecer, os discípulos estavam aonde, irmãos? Reunidos. Eles estavam buscando a Deus. Eles entendiam que a oração não era apenas um peso. Não era peso para eles estarem ali reunidos. Mas era um canal direto com o Pai. Todos. A Bíblia diz em Atos 1:14 assim. E todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão dele. Esse é o versículo que vai anteceder ao dia de Pentecoste. Por que que a igreja primitiva, ela orava? Você já parou para pensar? Jesus já tinha partido, mas ele deixa uma marca de oração para aqueles que ficavam. Eles começam a ver que por que era tão importante manifestar um ato de relacionamento com Deus. Ele primeiro ensinou porque ele disse, eu vou. E quando eu for, o Espírito Santo vem. Então, em Atos 1, no versículo 24 e 26, antes mesmo deles escolherem alguém para ficar no lugar de Judas, sabe o que eles fazem, meus irmãos? Diz assim, para buscar a direção de Deus, antes de conhecer e escolherem Matias, eles começam a orar. E orando disseram, tu, Senhor, conheces o coração de todos. Olha isso. Olha isso. Deus, nós estamos aqui. Temos que escolher alguém para substituir Judas. Porque você já sabe, a igreja primitiva nasceu após a morte de Jesus. Estavam todos reunidos em um só lugar. Porque ali já estávamos falando de Atos 2. Já no final. No meio de Atos 2, o dia de Pentecoste acontece. Então Judas já tinha entregue Jesus e precisavam substituí-lo. Eles não fazem aquele joguinho do 2 mais 2. Está dentro? Está fora. Não. A Bíblia diz, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois temos que escolher. Mas eles não param para ir. Para reconhecer poder e para ter coragem, lá vem a igreja primitiva nos ensinando, pastora Raíssa. Diante de perseguição, você leu isso lá na perseverança. Diante da perseguição, a igreja orava e era cheia do Espírito Santo. Em Atos 4:31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos.
todos ficavam cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Enquanto eles, o que, irmãos? Enquanto eles oravam. Para decidir quem ficava no lugar, eles oravam. Em tempo de tribulação, eles oravam. Eu não sei o que você anda fazendo. Negociando o seu tempo de oração. Porque aqui a gente começa a descobrir para uma igreja viver de generosidade, para uma igreja ser resistente, para perseverar, para uma igreja viver sinais e prodígios, ela vai precisar estar reunida orando. Não tem como você tomar uma decisão e dizer, tomei, senta aqui, Espírito Santo. É que lá em casa hoje, né, a gente decidiu isso. O Espírito Santo falou, não tenho nada a ver com isso. Você me consultou? Mandei você fazer isso? Mandei você pegar o dinheiro e investir naquele carro? Ai, Deus, fala. Mandei você sentar naquela mesa que eu já falei para você que não te cabia, e agora você vem me dizer, Senhor, misericórdia, Pai. Para de consultar ele depois. Começa a aprender com a igreja primitiva, que para botar alguém no lugar, para substituir a mesa, ela consultava quem ele era. Ela tinha aprendido com o melhor. Sabe por quê? Preste atenção. Porque Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele orou. Você sabia disso? Ele passava o dia inteiro com uma multidão pregando. Ele passava o dia inteiro no meio de uma multidão curando. Ele expulsava demônios. Ele não se detinha longe daquilo que ele precisava. Mas sabe o que diz Marcos? Sabe o que diz lá em Marcos 1:35? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantava, saía da casa e ia para um lugar deserto, aonde ficava orando. O Todo-Poderoso sabia que ele precisava ouvir o Pai. Porque ele não tomava decisão e não se movimentava sem ouvir o Pai. Mas você acha que você pode sair de casa, se levantar, depois eu oro. Não, Deus, quando eu chegar em casa, eu sou assim em casa, né? Eu sou um pouco bem agitada. Confesso para você. O Ricardo, o pastor Ricardo, vocês sabem, aquela doçura, ele é aquilo ali mesmo, tá? Aquele jeito. Eu gosto quando tem profeta na casa, que aí entrega uns negócios, a gente tem que falar, Jesus. Jesus, sabe? É daquele jeito. Esse dia eu falo assim, eu sei que Deus tem um tempo diferente com você, né, Ricardo? Querendo assim, sair de dentro de mim, mas não posso. Porque eu tenho domínio próprio, eu tenho a característica do Espírito Santo. Eu tenho fruto dentro de mim. Eu já não sou mais uma menina. Eu hoje carrego uma responsabilidade que quando ele olha do alto, ele fala, ai, ali vai aquela menina do cabelo de fogo, mas tem a minha característica. Ela tem tudo o que eu tenho. Sabe por que eu digo isso para você ser impelida? E de uma característica, de uma identidade, porque eu sei quem eu sou nele. Sabe, porque tem gente que olha para mim e às vezes eu vejo e fala assim, nossa, boazinha, né? Sabe por quê? A minha fonte é inesgotável. Ele é tão bom que ele virou para mim e falou assim, o fruto é único. Mas Simone, experimenta das 9 características do meu caráter. Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, temperância, mansidão. Contra essas coisas tem outros. Mas contra essas coisas, não há lei que possa te impelir. Sabe o quê? Qualquer arma contra isso. Então você vai dizer assim, sou mesmo. Sou porque ele me ensinou. Só que aqui não para. Jesus começa a me ensinar o porquê que ele orava. Apesar da angústia, sabe, lá em Lucas 22:44, sabe o que diz?
Estando angustiado, isso aqui era Jesus, orava mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Apesar da traição, lá em Mateus 26, 39, sabe o que ele diz? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita como o Senhor quer. É Ele orando e dizendo, eu sou aquele que recorre ao Pai. Igreja primitiva, eu estou deixando uma marca de quem faz. Igreja recomeçar, eu estou dizendo para vocês que vai ser necessário passar pelo tempo da oração. Vai ser necessário dobrar o joelho. Mas eu não estou dizendo para você que você não pode ir pela rua aqui assim, ó. Deixa eu te contar. Eu trabalhei 9 anos em uma empresa. Eu precisava andar 20 minutos para pegar um ônibus. Era doido. Mamãe dizia isso para mim, que às vezes ela me pegava do outro lado da rua. E eu ia aqui, ó. Alvo mais que a neve. Senhor, que coisa linda, hein? Tem um dia que eu cheguei em casa, ela falou, seu pai está preocupado, está te esperando para conversar. Aí eu, tá bom, mãe. Não, pedi para tua mãe te levar no médico. Eu, por quê, pai? Na casa da minha avó, tinha uma soca de bambu assim, ó, 2, uma em cada lado. Eu já me botava na ponta assim, porque era alto. Ri dessa, pode rir, Larissa. A soca de bambu tá aqui, imagina. Era muito bambu, tá, meu irmão? E eu já aqui, ó. Eu já pegava e já ficava, ei, você que está aí nessa multidão que ainda não conhece a Jesus. Hoje é o seu dia, é a tua hora, vem à frente. E ele ficava escondido. E ele ia para minha mãe e falava assim, está falando já com a soca de bambu. O negócio está grave. Ele ainda não tinha se convertido. Ele ainda não tinha se convertido. Ele falou assim, olha o que estão ensinando para essa menina naquela igreja. Ele nunca nos impediu de ir. Ele, pelo contrário, ele fazia o almoço, fazia a sobremesa, a casa estava arrumada. Mamãe adorava isso. E ele não ia com a gente, não. Mas a gente chegava, ele achava ótimo a gente estar lá na igreja. Ah, mas eu não achava, não. Eu falei, tem que levar papai. Minha mãe falava assim, ele não vai, minha filha. Eu falei, vai. Eu tinha 10 anos de idade, meu irmão. Por isso que eu vou dizer algo para vocês, sabe? A oração no nosso Kids é algo extraordinário. Quando chega uma criança nova no Ministério Kids ali, que você está achando que é creche, não é não. Elas estão aprendendo a orar. Elas estão aprendendo a ir para casa, chamar pai e mãe, impelir a mão, sabe? Porque nós ensinamos que as nossas crianças profetizarão. Porque isso está na palavra. Se está na palavra, o Senhor nos impele a fazer. Então, quando chega uma criança nova, eu falo assim, gente, tem criança nova, vamos dar um presente? Aí eles já sabem. Quem vai querer dar o presente? Aí alguém já se manifesta. Às vezes é a Manu e tal, e a criança nova já olha assim, já deve achar, opa, lá vem alguma coisa, né? Uma boneca, um negócio. Falei, então aqui a gente tem o costume de dar um presente, que se chama oração. A criança dá aquela murchada, né? Mas a nossa criança já está aqui, ó. Ei, é minha oportunidade. Gente, eu fico constrangida. Eles vão nos detalhes. Visita a casa, eles falam da comida, eles falam da escola e no final da fala que ele se sinta muito bem no nosso meio e queira voltar. É desse jeito. Então, o que eu estou te dizendo é que não espere se sentir digno para que você possa orar. Sabe por quê? O Deus Altíssimo já te fez digno pelo sangue dele. Você já é justiça dele. Então, não espere sentir algo para que você possa orar. Não espere a culpa passar para você orar. Não. Sabe por quê? Ora culpado mesmo e deixa ele te perdoar. Não sai desse lugar, não. Entra, sabe por quê? Não faz igual Adão e Eva, não. Que quando pecou, se escondeu. Não se rasga, faz igual a Davi e fala, pequei mesmo, mas eu estou aqui, Deus, me perdoa. Não espera a ausência da depressão para você começar a orar, sabe por quê? O Jeová Rafa, o Deus da cura, ouve o teu clamor e ele vem para te curar.
Não espera sentimento. Você não é movido por um sentimento que vai te levar a um momento para você começar a orar, igreja. Vamos ser responsáveis naquilo que nós foi chamado para ser feito. Sabe, o evangelho ele é dado com uma alta responsabilidade. Isso eu aprendi com ela. Sai desse lugar do que, eu preciso, Deus, mas hoje eu estou tão... Espírito Santo, ore por mim, ai Deus, tu sabes. Ei, pode chorar, mas não adianta ir para uma presença achando que você não vai poder ter que gerar o conteúdo da tua dor e dizer, sabe Deus, tá doendo sim, tá dolorido sim, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Não espere sinais para você orar. Ore mesmo sem nada ter acontecido. Não espere os seus problemas estarem resolvidos. Deixa o Deus da solução entrar na tua oração. Não espere. A igreja primitiva, ela orava, ela perseverava, ela não só... Você está pensando que ela sentia vontade? Vamos aqui todo mundo. Não. Mas ela sabia que era necessário, porque sem a comunhão com Deus não há direção. Sem a comunhão com Deus não tem como ser generoso, não tem como perseverar, não tinha como ter crescimento. E eu não sei se você sabe, no primeiro culto eles eram até 120, mas no segundo chegaram a 3.000 e no terceiro eles eram 5.000. Não espere. A igreja primitiva, ela descobriu algo que para que ela pudesse viver a totalidade, o joelho precisava estar dobrado. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu sei que algumas pessoas estiveram aqui nessa frente. Então eu posso ser muito direta para você que esteve aqui. A pastora falou que sobre você desceu um óleo novo. Não foi isso, minha pastora? Unção fresca. Sabe? Então eu preciso te dizer, Deus hoje também restaurou na sua vida o lugar da oração. Hoje Ele começou a restaurar na sua vida o círculo da oração. Hoje Ele começou a dizer, vem, você precisa desse compromisso renovado. Então pode vir louvor, pode se colocar de pé, igreja, nós já estamos chegando ao final. E eu não posso deixar de te impelir. Sabe, eu sei que talvez eu não pregue com tanta ênfase como os nossos pastores. Nós temos pastores maravilhosos. Eu sou agraciada por isso como você. Sei que sou pastora da casa também, mas eu bebo da mesma fonte que vocês bebem, sabe? Mas eu preciso te dizer, nessa manhã, como Davi. Davi era ruivo como eu, você sabe disso, né, pastora Raíssa? Gosto disso. Meu pastor, meu primeiro pastor na vida, eu fui funcionária da igreja e ele um dia chegou e falou assim, estou lendo um livro por causa de você. Aí eu falei, Aí ele é uma rainha ruiva. Difícil ela, hein? Mas você está pensando que eu fiquei... Nossa, eu sou difícil? Não. Sabe por quê? Porque Ele me chamou para governar. E isso aqui não fala de alguém que... Nossa, você é soberba, né, pastora? Não. Eu sei de quem eu sou filha. E eu quero te impelir a essa troca de RG nessa manhã. Na autoridade de quem mergulha... em quem sabe quem ele é. E começa a fazer a troca de documentos, sabe? Eu sou Simone Jardim de Freitas. Ganhei o Quintela quando casei com o Ricardo. A pastora Raíssa gosta desse negócio do Quintela, sabe? Coisa de rico. Oh, Deus, estou pronta, hein? Mas eu gosto do jardim. Por um tempo, quando eu ainda era menina... Eu estudei em colégio estadual, quando se falava jardim, eu era literalmente jardim no sobrenome, a Raquel está aí, também é.
Eles brincavam comigo e falavam, fala jardim. Aí eu ia, o que é supletivo? Eu, hein? Porque eu sempre fui a menor da sala. E como a menor da casa, como Davi fez, eu quero vir aqui nessa manhã e te dizer, o lugar da oração precisa ser restaurado. Não tem como nós alcançarmos posições que talvez você almeja e Deus está dizendo, meu filho, vem aqui. Eu tenho caminhos muito maiores para você, mas você só vai descobrir isso quando os teus joelhos estiverem dobrados na presença dEle. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer, agora eu tremi toda, acabei de ver pastor Janderson. Ah, meu Deus do céu, eu preciso te dizer, é nessa manhã, para de trocar algumas coisas que você começa a dizer que é, sabe o quê? Primordial acontecer. Eu acordei e se eu não fizer isso, meu irmão, deixa eu te dizer, se você não tiver o fôlego de vida, teu olho nem abre. E sabe quem te dá esse fôlego? Aquele que sabe, foi apresentado para você nessa manhã como papai. Se papai não sopra o fôlego, tu nem acorda. Então eu preciso te dizer, começa a acordar dizendo, estava ansioso para dizer, Abba. Eu quero te entregar o meu dia, eu quero te entregar os meus sonhos. Eu quero te entregar tudo que sou, tudo que tenho, sabe por quê? Eu não consigo mais me olhar, sabe? Enquanto nós estávamos orando, o Senhor me impeliu para orar por uma pessoa. E nós aqui nessa igreja temos essa direção e eu sou obediente nisso, em Deus. Mas o Senhor me levou a olhar por um homem e eu peguei Flávio aqui. Eu falei, põe as mãos aqui. E o Senhor começou a me dizer, estou levando você para um lugar onde os movimentos não são mais teus. Sabe quando você vai para a água? Somos da água? Somos da água, gente. Respiramos num ambiente de água. Não, mas que engraçado. Ezequiel vira diante de um rio e fala assim, as águas estão sobre os tornozelos. Entra mais um pouco. Aí, pastora, ele não para, fala assim, entra mais um pouco, vai para o joelho. Mas Ezequiel não era da água. E Deus fala, sabe o que, André? Vem aqui comigo. Entra mais um pouco, André. Ezequiel. E Deus fala, vai mais fundo, sabe por quê? O movimento na água, os pés já não tocam lá embaixo, sabe? Tá tocando agora. Mas eu não sei se você já teve a sensação que na água parece que a gente dança sem querer dançar. Você fica tentando, sabe? Ficar meio assim, mas não consegue, porque quando tá no rio tem o quê, André? Tem movimento porque tem correnteza. Você consegue ficar paradinho, estático em uma correnteza? Não. O rio começa a te embalar. Quando Ezequiel entra nas águas profundas, Deus começa a dizer, sabe o que para ele? Sabe, Ezequiel, acabou o tempo dos pés sobre o chão. Quem está cheio do Espírito Santo, quem governa a tua vida sou eu. Sabe o que vai acontecer? Deixa eu te levar. Você até não é da água, mas o Espírito Santo veio para quê? Trocar o RG. Jesus começa a dizer para você agora, você é co-herdeiro. Então presta atenção aqui, ó. O movimento já não é teu. Então Deus começa a soprar um fôlego de vida diferenciado. Sabe por quê? O fôlego não é dessa terra. Sabe o que é? Vida em abundância. Vida em abundância. Só experimenta, Jéssica, quem deixa a água embalar. Quando alguém tem um relacionamento, sabe, Camila? Você sabe muito bem disso. Não tem como. Não tem como ser mais você. Lembra-te uma coisa. O RG foi trocado. Tem fôlego de vida em abundância dentro de você. Para de negociar o seu tempo com Ele. E como a igreja primitiva, estavam todos reunidos. Então hoje, nessa manhã, quando Ele vem para restaurar esse tempo, você não ora mais sobre você. Sabe por quê? Você não está mais preocupado
em orar só sobre você. Então você é impelido a orar pelo teu irmão que está do teu lado. Deus faz essas coisas, sabe? Sabe, Jó? Sem nada, filho já tinha morrido, amigo já tinha feito, falado, e ele está indo embora chateado. Sabe o que Deus fala? Ei, para. Você está querendo oração, né, Jó? Aí ele, imaginei aqui, ó. Acabado, gente, a família toda tinha ido embora, a riqueza já tinha ido pro escoado. E Deus fala assim: volta lá e ora por eles. Sabe o que acontece? A sorte de Jó muda logo depois dessa oração. Porque enquanto às vezes você está preocupado em restaurar só para você, Deus diz: eu restauro a sorte de Sião, mas multiplico sobre a tua vida quando você ora por quem está do teu lado. É desse jeito que Ele faz, meu irmão. Nunca vai. Por isso que era sobre a igreja primitiva, todos reunidos, sabe? Enquanto vocês estão preocupados só com a casa de vocês, está dobrando o joelho orando por muitas casas, não é mesmo, Larissa? As coisas já começaram a acontecer, não é mesmo? Porque os pés já não estão mais sobre um chão normal. Não tem problema não. O oxigênio é dele. O oxigênio é dele. Tem gente assim, ó, e Deus fala: shh, vem cá, deixa que eu sopro. Tem gente, e Deus está dizendo, sabe o que? Para de viver de bomba de oxigênio. Eu sou suficiente para sobrar nas tuas narinas. Vida em abundância. Então é isso que você vai fazer agora. Olha para quem está do teu lado. Vamos, igreja. Vamos, igreja. A gente está no modelo de uma igreja primitiva que sabia o que era oração. Eu estou na igreja recomeçar. Meu irmão, eu estou na igreja recomeçar. Eu vejo ela lá nos moldes da primitiva. Sabe por quê? Há 8 anos atrás, mais ou menos, quase 9, eu entrei em um lugar e eu vi aquele homem pregando, pastor Janderson, meu pastor e o teu pastor. E esses dias Deus me lembrou disso. E eu orava e Deus soprava nos meus ouvidos. Eu nunca tinha visto o pastor Janderson. Na verdade era o meu segundo encontro, quando eu vi aquele baiano pregando de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Deus contando toda a minha vida para ele, que eu não podia falar no microfone, porque Deus não é, mas às vezes eu gosto de dizer. Contando toda a minha vida. E eu, quando eu fechar os meus olhos, eu vi a minha vida e a da minha casa se encontrando com a vida deles dois. Sabe, pastor Janderson e pastora Raíssa, esses dias o Senhor me livrou dessa visão. Eu não sabia como Deus ia fazer. Não sabia como Deus ia fazer. Eu não sabia como Deus ia fazer. A igreja era gigante. Como é que eu ia encontrar essa minha vida, trazer a minha família para perto deles? Vou dizer para você, Ele é o Deus que cumpre. Não fui intencional em nada. Eles sabem muito bem disso. A minha casa sabe muito bem disso. Mas hoje eu estou no dia 30 de março de 2025 com a minha vida totalmente, eu e a minha casa, de uma forma, da mesma forma lá atrás, sabe, pastor Jonas? Encontrada no Senhor. Sabe, ontem nós estávamos aqui em encontro com os voluntários, e eu falei: que igreja é essa? Todos os dias que eu entro aqui nesse lugar, meus irmãos, não é porque eu sou pastora da casa, não é porque o meu marido é pastor da casa, não é porque eu amo os nossos pastores e amamos vocês, mas todos os vezes que eu entro aqui, seja para fazer um tempo de gabinete, chega para estar reunido com o povo, o Senhor confirma no meu coração: esse é o teu lugar. Sabe,
Eu ainda não estou vendo algumas pessoas, e eu não sei se você já entendeu, que é um tempo de oportunidade. Deus está restaurando o templo da oração. Deus está restaurando o tempo de oração. Então não para. Junta com essa pessoa que está do teu lado. Seja profeta na sua vida hoje, na vida dessa pessoa. Hoje você rompe de uma vez por toda a inércia que precisa em dizer: ai, é esse o lugar. Ai, eu estou bem. Decida hoje, decida agora fazer da oração uma prioridade na sua vida. Não se importe com o sentimento. Não se importa com a falta da motivação. Não. Mas seja como a igreja primitiva, que persevera em oração. E o compromisso começa agora. Vamos, igreja. Tem gente esperando a tua oração. Eu quero mulher com mulher e homem com homem. Vamos, se desloca do teu lugar. Se desloca do teu lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos, derrama. É o seu tempo de restauração. É o seu tempo de restauração. Se é você e a tua casa, derrama, 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 derrama. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.